O tema da mensagem é: não temas, crê somente. Diga comigo assim: não temas, crê somente. É interessante que o medo, ele não é algo novo. Esse sentimento de medo, algo que provoca este medo, ele não é algo novo. E é interessante que Satanás e seus demônios, eles trabalham neste campo das almas e dos corações, promovendo medo, alcançando as pessoas, porque eles entendem que o medo, ele é o oposto da fé, e ele é o neutralizador da fé. Onde há medo, a fé, ela não ocupa o mesmo espaço. Jamais ambas ocuparão o mesmo espaço. Medo e fé, eles não ocupam o mesmo espaço. Então por isso que Satanás, ele constantemente trabalha nos corações das pessoas, nas mentes, nas almas, para promover medo, neutralizando a fé, comprometendo a conquista, comprometendo a vida. Agora também nós compreendemos que o medo, ele pode alcançar essas pessoas através de notícias, através de circunstâncias, através de situações específicas, através daquilo que se ouve, através daquilo que se vê. Uma pessoa pode ser tomada pelo medo. E da mesma forma a fé também, ela pode alcançar uma pessoa. A pessoa pode ouvir algo e se encher de fé. Ela pode ver algo e também ser cheia de fé, ou ser preenchida pela fé. E a palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então um antídoto para impedir a ação do medo nas nossas vidas é a própria palavra de Deus, porque ela em nós produzirá fé, e a fé em nós apagará todo o medo. Amém? Compreendendo isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as suas mãos, para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Versículo 35, um pouquinho mais à frente. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha agora está morta, portanto não incomodes mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que algum o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhes que lhe dessem de comer. Diga glória a Deus. Amém. O texto que lemos conta a história de Jairo. Jairo não era uma pessoa comum. Jairo era um religioso, ele era um dos principais da sinagoga. Porém, Jairo estava passando por uma situação não muito confortável. Sua filha, ela estava enferma. E ele, sabendo da fama de Jesus e do poder que saía de Jesus para curar, para libertar, para alcançar pessoas, transformar pessoas através do Evangelho,
Ele procura Jesus, para que Jesus pudesse fazer algo por sua filha. E antes que Jesus pudesse alcançar ou atender o seu pedido, aproximam-se deles ali alguns serviçais de Jairo, alguns conhecidos de Jairo, e trazem a seguinte notícia: Jairo, não incomodes mais o mestre. Por quê? Porque a sua filha, neste momento, ela morreu. E é interessante que é uma situação delicada que não cabe somente para Jairo. Nós podemos estar aqui buscando ao Senhor e ouvir e passar também por situações delicadas como essa. Nós não estamos isentos disso. Por mais santo que sejamos, jamais estaremos isentos de ouvir algo que venha de confronto com a nossa fé ou com aquilo que desejamos. E era o que estava acontecendo com Jairo naquele momento, um homem religioso, um dos principais da sinagoga, passando por uma situação difícil, e busca Jesus para que a situação fosse atendida e resolvida, porque Jesus já havia curado muitas pessoas, porém antes que Jesus pudesse fazer algo, lhe enviado algumas pessoas para informar que a sua filha, ela estava morta. E Jesus, percebendo que naquele momento, com aquela notícia ruim, com aquela notícia trágica, Jairo poderia ser tomado pelo medo, ele já se apressa e começa a liberar uma palavra de vida sobre Jairo. Ele diz: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu não sei quais são as notícias que estão chegando aos teus ouvidos ultimamente. Eu não sei quais são as notícias que os seus olhos estão vendo ultimamente. Talvez notícias desconfortáveis. É ou não é? A economia oscilante. Ora aparece que está indo bem, ora parece que não está indo bem. A crise política, a qual o Brasil está sendo desenrolado para poder avançar, e já avançou muito, e vai continuar avançando muito, porque existe uma igreja que está orando, amém? E porque nós estamos orando, Deus está agindo, e o nosso Brasil já é um outro Brasil. E amanhã será ainda muito melhor. Mas nós não ignoramos a realidade, ainda existe muito, muito ainda que melhorar. Já melhorou muito, mas ainda existe muito que melhorar. Então coisas como essa, elas vão aparecendo no nosso cenário. Coisas como essas vão alcançando os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso conhecimento, descendo ao nosso coração. E agora chega algo ainda mais interessante para administrarmos, que é uma doença chamada coronavírus. Já ouviu falar disso ou não? Por acaso você consegue ficar confortável quando uma pessoa espirra ao seu lado? Nós tiramos férias esses dias e voltamos para o Brasil, e quem sentou ao nosso lado foi um cônsul da China. Falei: aprovação demais, Senhor. Se espirrar, sai correndo. Mas são notícias como essas que nós estamos administrando neste momento. E outras ainda são levadas ou entendidas como um cunho apocalíptico, ou o fim dos tempos. Nós temos que ficar atentos com tudo aquilo que tem chegado ao nosso coração, porque senão nós somos tomados pelo medo. E ao invés de vivermos as promessas de Deus, a nossa fé, ela é dissipada, e aí a cada dia nos distanciamos daquilo que Deus tem para nós. Então temos que ficar atentos com cada notícia, com cada publicação que aparece hoje, sendo verdade ou não. Nós temos duas opções: ou somos tomados pelo medo, ou agimos em fé, neutralizando todo o medo. E só existe uma forma de neutralizar o medo: é olharmos constantemente para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, tanto para Jairo como para mim e para você, é: não temas, crê somente. O Brasil passa por uma situação delicada? Não temas, crê somente.
a situação delicada já alcançou a sua casa, a sua família, não temas, creia somente. Crê somente. As notícias, elas estão aí evidenciando esse vírus. Queridos, não temas, crê somente. Você sabe quantas pessoas morrem de gripe nos Estados Unidos? Anualmente, 25 mil pessoas. Sabe quantas pessoas morreram na China pelo coronavírus? 5 mil pessoas. Então, para que o alarme? Da onde vem esse alarme? Quem está por trás disso? É o que nós temos que ficar atentos. Não temas, crê somente. Esta é a palavra de Deus, para mim e para você. Não há o que temer, apenas creia na palavra de Deus. É interessante, um dos presidentes americanos, ele foi o 32º presidente americano, Franklin Roosevelt. Ele escreveu assim, olha, é na época de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos estava à frente da Segunda Guerra. Ele escreveu assim, a única coisa que devemos temer é o próprio temor. A única coisa que nós devemos temer é o próprio temor. Ou seja, temos que lutar para não permitir que o temor envolva os nossos corações, mas que os nossos corações possam ser envolvidos pela fé, blindados pela fé, animados pela fé. E aí sim, nos movemos pela palavra de Deus e viveremos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Nós temos que ficar atentos com isso, queridos. Não temas, crê somente. E a primeira coisa que nós temos que pensar a respeito disso é fazer brilhar a palavra de Deus. Como é importante nós colocarmos a palavra de Deus em evidência. Fazer brilhar é isso. Fazer brilhar é perceber que a palavra de Deus ela está acima de todas as coisas. E colocando ela em evidência, todas as coisas estarão sujeitas a ela. Todas as coisas estarão sujeitas a ela. Acompanhe comigo o que diz Salmo 56, 3 e 4. Salmo 56, versículo 3 e versículo 4. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Diga, nada temerei. Era o que Jesus estava fazendo com Jairo. Quando Jesus percebeu que Jairo poderia ser tomado por medo, ele liberou uma palavra, ele exaltou a palavra, trazendo a atenção de Jairo para a palavra e não para a circunstância, não para a notícia ruim, mas para a palavra que ele havia liberado. Jesus estava se movendo em direção para que a filha de Jairo fosse alcançada e fosse completamente curada. Então nada poderia deter Jesus, nenhuma notícia ruim deteria Jesus, e ele comprovou isso. Agora, o que poderia impedir a ação de Jesus, e o que pode impedir a ação de Jesus e de Deus nas nossas vidas, é nos envolvermos, ou deixarmos ser envolvidos por notícias ruins, e aí então sermos tomados pelo medo. Davi aqui no Salmo, ele começa a dizer, olha, quando me vier o temor, eu já sei em quem eu confio. Existe um Deus a qual eu evidencio a sua palavra. Jesus estava trazendo a evidência da palavra para Jairo. Por isso ele diz, Jairo, não temas, crê somente, exaltando a palavra de Deus, fazendo a palavra de Deus brilhar. Entenda, não há o que temer, exalte a palavra de Deus. Faça a palavra de Deus brilhar mais do que as notícias ruins que a mídia tem liberado. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Todas as coisas. Nós vemos que os mundos, eles foram criados pela palavra de Deus. De sorte que aquilo que não existia passou a existir, passou a ter vida. A palavra de Deus, ela precisa ser exaltada. A palavra de Deus,
ela precisa brilhar nos nossos dias, mais do que qualquer notícia ruim, porque a palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Segunda coisa, seja seletivo naquilo que você ouve e com quem você anda. Seja seletivo. Se você não quer ser comprometido na sua fé, seja seletivo com aquilo que você ouve e com quem você anda. Nós vemos que quando Jesus, ele atende Jairo, ele estava no meio da multidão. A multidão apertava Jesus. Tanto é que no discorrer da história aparece ali a mulher com fluxo de sangue. Jesus para por um momento para atendê-la, ela é curada, mas quando Jesus vai em direção à casa de Jairo, de Lairo não, né? Esse Lairo é metido, que apareceu na história de Jairo, né? Na casa de Jairo, ele chama Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Isso indica que até Jesus, ele é seletivo. Nós temos que aprender a selecionar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo. E nós temos que aprender a selecionar com quem nós estamos andando. Se nós não quisermos ter a nossa fé comprometida, é melhor selecionarmos e selecionarmos bem e muito bem. Eles entendam, não é qualquer pregador que nós podemos escutar. Um amém. Isso aqui deve ser da ECG. Os outros vocês estão visitando. Olha aí, ó. Já identifiquei. Não é qualquer pregador. Existem pregadores e pregadores. Tem pessoas pregando o apocalíptico. Pessoas pregando destruição. Sabe o que é isso? É juízo de Deus. Sabe o que é isso? Olha, Deus, ele se irritou, Deus está querendo destruir o povo, está chegando os últimos dias. Se prepare porque a coisa vai ficar feia. Deus agora ficou bravo. Ele revoltou, chutou o balde. Falou, agora chega, o meu cálice transbordou. E começam a pregar o que? O Apocalipse. O tempo da destruição, o tempo de maldição. Agora, eu quero que você leia comigo isso daqui e tire a sua própria conclusão. Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21 vai trazer um indício se isso realmente é verdade para os dias de hoje. Gênesis 8, 21 diz assim: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, ou seja, não mudou nada o homem, mas Deus falou, nunca mais eu tornarei a amaldiçoar a terra por conta do homem, e depois, nem tornarei mais a ferir todo o ser vivente, como eu fiz anteriormente. Eles não é tempo do apocalipse, não. É o tempo, é o melhor tempo das nossas vidas. Não há o que temer, apenas creia. Nunca mais Deus falou que Ele vai derramar a maldição sobre a terra por conta do homem, sendo ele ainda menino, sendo ele ainda inconstante, sendo ele ainda pecador, não sendo totalmente justificado, porque jamais seremos a não ser na glória, e nunca mais o Deus, ele se levantará para ferir homem algum, pelo contrário, ele enviou Jesus para que nós pudéssemos ser abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então selecione bem quem você tem escutado. Não é tempo dos fins dos tempos, não é tempo apocalíptico, é chegado o melhor tempo da sua vida. A bênção de Deus, ela será derramada sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua vida. Nada e nem ninguém poderá te deter. Nenhuma doença poderá nos deter, querido. Tudo está no controle de Deus. Nunca mais, nunca mais. Nós somos abençoados eternamente por Deus. Nós somos abençoados. Então nós temos que cuidar.
aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos nos alimentando, as notícias que temos recebido nos últimos dias. Rapaz, eu não sei vocês. Tem algumas pessoas me procurando para falar do preço da gasolina. Já falaram alguma coisa para você assim, já ou não? É o comentário agora, tudo quanto é lugar, é ou não é? Você para em qualquer fila, eu não sei como que a pessoa acha um espaço. Eu fico tentando achar espaço para evangelizar a pessoa. Eu fico, Senhor, me dá uma brechinha aqui. A pessoa consegue achar uma brecha para falar do preço da gasolina. Eu estou igual o pastor Miriam, não quero saber o preço da gasolina, eu quero acelerar o Pirelli. Eu quero é queimar o Pirelli. Queridos, quem me sustenta é Deus, quem te sustenta é Deus. Então para com isso, não entre nessa noia. Não há o que temer, crê somente. Não há o que temer, crê somente. Quem te sustenta é Deus ou é a economia do Brasil? Você vai ser bem sucedido porque a economia vai bem ou porque Deus te sustenta? Não, fala para mim, vai ser ou não vai? Quem te sustenta? Acabou. Quando vier a notícia assim para você, meu irmão, fala igual o apóstolo fala, chegou tarde, eu já fui alcançado, ninguém tira isso de mim mais, chegou tarde, não temas, crê somente, amém? O próximo, alinhe os seus pensamentos com a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 40, diz que as pessoas elas estavam rindo de Jesus, como se estivesse pensando, rapaz, ele não sabe o que está falando. Como que ele fala que a menina está dormindo se ela morreu? Ele não sabe o que ele está pensando. É interessante que essas pessoas elas não tinham o pensamento alinhado com o de Jesus. Por isso que Jesus chama apenas Pedro, Tiago e João. E quando entram no quarto onde a menina estava, entram Jesus, Pedro, Tiago e João e os pais, que eram aqueles que estavam acreditando. Por que estavam acreditando? Porque eles buscaram Jesus para isso. Então eles criam que Jesus poderia curá-la. Aí está a diferença, eles pensavam de igual modo. Eu e você precisamos ter os nossos pensamentos alinhados com a palavra de Deus, alinhados com Jesus, e dessa forma, medo nenhum, ele tomará conta do nosso coração. Agora, como pensar e o que pensar, a Bíblia também nos instrui a respeito disso. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai falar a respeito disso. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Presta atenção, olha só o que está falando aqui. Versículo 9, e o que também aprendestes, vocês estão aprendendo algo aqui? Vocês já aprenderam anteriormente? Vocês estão aí? Depois da ceia vocês vão ficar mais fortinho, né? Come um pão, tome um vinho, né? Um suquinho. Mas ajuda aí, vamos lá. A gente já está indo para o encerramento, tá bom? Amém? Agora melhorou, hein? Vamos lá. O que também aprendestes, estão aprendendo algo? E recebestes, estão recebendo algo? E ouvistes, estão ouvindo alguma coisa? E vistes em mim, estão vendo alguma coisa acontecendo aqui no nosso meio? Estão vendo ou não? Estão. Isso praticai. E praticando os pensamentos, ou conduzindo os pensamentos dessa forma, diz que o Deus de paz será convosco. Não será o Deus do temor, não será o Deus do medo, mas será o Deus de paz. É Ele quem nos alcançará. Quando? Quando nós estamos pensando naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que traz virtude ou apresenta alguma virtude, naquilo que há louvor, nisso pensai, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso fazei, e então o Deus de paz, Ele será convosco para sempre. Alinhemos então os nossos pensamentos com a palavra de Deus. É o que Jesus fez.
Ele só caminhava com pessoas que tinham o pensamento alinhado com os dele. Nestes momentos específicos, Jesus se apresentava e ele convidava pessoas que tinham o pensamento alinhado com o pensamento dele. E por isso aquilo que era para ser um caos, aquilo que era para ser uma tragédia, acontecido com a filha de Jairo, foi mudado, foi transformado em um grande, maravilhoso, extraordinário milagre. Quem alinha os pensamentos com o pensamento de Deus anda nessa dimensão. Não vive em temor, não vive preocupado com as notícias contrárias. Pelo contrário, ajusta o seu pensamento com a palavra de Deus e viva nesta dimensão, desfrutando de paz, desfrutando de paz, desfrutando de paz. Entenda, os melhores dias da sua vida estão por vir. Não é força de expressão, não é algo ligado a uma motivação do auditório, não é isso não. Os melhores dias da sua vida estão por vir, e praga nenhuma ela alcançará a tua casa, praga nenhuma alcançará a tua tenda, praga nenhuma chegará, praga nenhuma te alcançará. Projete para mim Salmos 91, versículo 9, se não me engano, eu acho que é isso. Por favor, Salmo 91, 9. Vamos ver se eu estou bom de memória. É que a versão está diferente. Tem a nova versão internacional? Não? Não tem. Tá, volta naquela, por favor. Isso. Porquanto fizestes do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Próximo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha o que diz na minha versão, a versão internacional. Diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, esse aqui é mais próximo do original, olha. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Esta é a verdade de Deus para a sua vida. Se você fizer do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo o seu esconderijo, praga alguma chegará à tua casa. O que chegará à tua casa é a bênção de Deus. Ela já está lá, mas ela vai se manifestar a partir de hoje de uma forma poderosa, e mal nenhum irá te deter, porque o Senhor é por ti. Amém? Amém. Diga: não temas, crê somente. Não há o que temer, apenas creia na palavra de Deus, evidencie esta palavra, seja seletivo naquilo que você ouve e também com quem você anda, e depois alinhe os seus pensamentos com a palavra de Deus. Jairo viveu o seu milagre, Jairo desfrutou do seu milagre, teve a sua situação transformada. A notícia não era das melhores notícias, a notícia que circulava não era das melhores notícias, mas quando Deus entrou na história através da pessoa de Jesus, algo foi transformado. O mesmo Jesus que estava lá com Jairo, o mesmo Deus na figura de Jesus, é o que está aqui conosco nesta hora. E assim como Jairo foi alcançado, você pode ser alcançado nesta tarde. Sair daqui com medo, sair daqui preocupado com o teu futuro, é uma escolha sua. Agora, pela palavra de Deus, nós podemos reverter o medo. Pela palavra de Deus, nós podemos transformar o medo em fé. E pela fé, nós podemos viver os milagres do Senhor. Não há o que temer. Crê somente.